Estamos recebendo Leonardo Amaral. Boa tarde, tudo bem? Fabílio, boa tarde a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui com você hoje. Prazer é todo nosso, mas desta vez o assunto não é bom para o produtor. Porque muitas vezes a gente está só trazendo orientação e tal. Agora a gente está aí com uma bomba que, vamos dizer assim, cronômetro foi ligado. Fabílio, o assunto é relevante e é um momento que exige bem assim, a gente poder passar essas informações para o produtor, porque eu acredito que a união do segmento, junto com as entidades representativas, vai ser muito importante e vai ser decisivo para impedir que o governo do estado de Goiás passe a cobrar mais tributo dessa categoria. E eu quero chamar a atenção, porque às vezes você que está acompanhando a gente, não, eu não sou de Goiás, então deixa para lá. Tem muitos produtores de estados como Bahia, Mato Grosso, enfim, de outros estados que estão falando assim, nós estamos preocupados, porque se isso passar em Goiás, ocorre o efeito cascata. E ainda considerando que o governador de Goiás é Ronaldo Caiado, uma velha liderança do agro de destaque nacional. Se isso passar aqui, senhores, apertem as carças e pode esperar. O que é esse projeto? Fabílio, então. Aliás, é projeto? Vamos tentar contextualizar aqui, bem didático para a gente poder entender e compreender o problema. Bom, primeiro, o Ministério Público do Estado de Goiás recomendou ao governador a passar a cobrar o quê? A tributar aquelas vendas, as exportações de grãos in natura, soja, milho e etc. Então, a grande questão que o Ministério Público fez foi, o Estado de Goiás está em crise. E eu, como representante da sociedade, eu entendo que um dos segmentos que são muito privilegiados nessa questão de benefícios fiscais é o agronegócio, então eu te recomendo que passe a tributar nas exportações. Então deixa eu começar lá. Quando tem uma recomendação do Ministério Público, eu sou obrigada a acatar ou aquilo lá é só uma recomendação, não é uma determinação? Não, é apenas uma recomendação, não é uma determinação, é uma sugestão, e aquilo representa até mesmo a vontade singular, individual, daquele promotor que assinou aquela recomendação. E não um entendimento da instituição Ministério Público. Certo. Então é muito importante a gente definir isso aqui. Não é o Ministério Público que pensa daquela forma, e sim aquele promotor de justiça responsável por aquele assunto. Então, assim, ele recomendou o Estado de Goiás. O Estado de Goiás pode fazer isso? Ele pode tributar venda para o comércio internacional? Não. Por quê? Isso é o que você precisa prestar muita atenção e se mobilizar. Esse é o ponto. Não pode. Por quê? Porque a Constituição Federal, ela traz uma proibição expresso. Vendas para o comércio internacional não se pode tributar. Aí vem aquela questão. Peraí, mas por que o Constituinte fez essa proibição? Será que ele quer beneficiar alguém? Será que ele está querendo beneficiar o produtor, a trade? Não, não é isso. Na verdade, o que o Constituinte quer é respeitar uma regra de comércio internacional. Existe uma regra que a gente chama assim, a regra do país destino. Essa regra visa o quê? Ela diz assim, o país exportador não exporta tributo. Eu não posso tributar a exportação. Então, o que eu estou vendendo não é imposto, eu estou vendendo um produto. O produto. Então, quem tributa nesse caso é o país de destino. Chegou lá na China, por exemplo, vai ser tributado na entrada do produto. Isso visa o quê? Evitar a bitributação. Tributação no país exportador e tributação no país importador, o que vai encarecer aquela mercadoria. Leonardo, então vamos pegar essa colocação sua e trazê-la para um outro produto, que daí nós vamos isentar o produtor rural e alertá-lo para também fazer essa argumentação. A gente vê muitas vezes o pessoal revoltado com o etanol que sai do Brasil, vai para a Bolívia, chega lá muito mais barato do que o que está aqui na bomba. A gasolina que vai, é justamente por isso. Exatamente, e, inclusive, em se tratando de combustível, um dos países que mais tributam combustível é o Brasil. É uma complexidade, são inúmeros tributos e o que faz é aumentar o valor desse produto.
Aí na hora que tira todo esse tributo para exportação, ele fica baratinho. Fica só o custo, aí chega num país onde a carga tributária é menor, consequentemente aquele produto vai ser comercializado lá com valor menor. É exatamente esse o mecanismo. Ninguém está privilegiando a Petrobras nem o produtor rural. Não, é de forma regra nenhuma. que está sendo Regra cumprida. constitucional, não se quer proteger produtor, não se quer beneficiar trade. É regra constitucional. Então isso não está na mão de governador nem do Ministério Público, isso aí está na mão, é política. Isso foi escolhido lá atrás, quando a Constituição de 1988 surgiu. Né? Então, partindo desse pressuposto de que não há proteção à trade nem ao produtor, e o Ministério Público, o representante, sabe disso, porque está claro lá na Constituição. Mas ele pode criar Ele a usa, tributação? é um jogo de palavras. Então, assim, pode fazer essa tributação, então, da exportação? Não pode. O governador sabe e o promotor também sabe. Eles usam um jogo de palavra e vão criar um mecanismo, inclusive isso está lá na recomendação, para fazer semelhante a algo que já existe no Mato Grosso do Sul. E aí a gente vai ver que, na verdade, é uma tributação simulada, escondida. Né? Mas eu acho que é importante a gente falar aqui para quem nos assiste, qual que é o motivo disso tudo e o que que leva um governo estadual e um segmento das indústrias, né, de indústrias processadoras... porque aqui ainda tem esse detalhe. Nossa, é a FIEG que está querendo. É bom a gente fazer isso, a razão de tudo é dinheiro. Então vamos lá. O produtor, ele tem duas maneiras de comercializar a sua produção. Ou ele vai vender para o mercado internacional, exportação, ou ele vende por operação interna para as indústrias processadoras. O que faz o produtor decidir para qual ele vai vender? Preço. Então, se o produtor enxerga condições mais favoráveis, lucros maiores no comércio internacional, ele vai exportar. E como se trata de commodity, isso vai ser um segmento seguido por muitos. Quando eu vendo tudo para fora, o que acontece com o mercado interno? Falta matéria-prima para as indústrias. E por que falta essa matéria-prima para as indústrias? Aí vem toda a política da indústria, que tem que ter uma gestão e a inteligência de comprar isso antecipadamente, ou criar uma estrutura de logística para armazenar, e não querer fazer o produtor de armazém, guardar lá e esperar a hora que ela bem entender, adquirir a produção. Então, assim, a razão disso tudo é que falta matéria-prima quando eu vendo tudo para fora. E aí, a indústria vai ser obrigada a fazer o quê? Pagar mais caro, porque a lei da oferta e da procura é o quê? Se eu tenho uma oferta menor, eu encareço o custo daquela matéria-prima, do grão. Ou então, ela vai ter que comprar em outro estado. E vai aumentar o preço com o quê? Com logística, frete. Então, a indústria, ela vai em cima do governador. Fala, nós temos que criar alguma forma de induzir o produtor a vender interno aqui, para não faltar matéria-prima para a gente. E o governo do estado de Goiás, e o governo de uma forma geral, ele junta a fome com a vontade de comer. Por quê? Porque quando eu faço operação interna de grãos para a indústria processadora, o estado vai ganhar dinheiro, porque vai ter ICMS nessa operação. Diferente de quando eu vendo para fora do país, que é a regra da tributação da exportação. Então aqui tem vontade do governo do estado e tem vontade das indústrias processadoras. E aí vira aquela pressão em cima do governo, e o governo faz o quê? Porque ele sabe que não pode tributar a exportação. Ele cria um regime especial de fiscalização. Ele torna tão complicado as operações de venda para exportação, seja ela direta, quando o produtor faz por conta própria, ou quando ele vende por meio da trade. Ele dificulta muito. E além disso tudo, ele cria uma regra. Ele fala assim, para você ter direito a ficar nesse regime, você vai ter que vender 30%, 40%, 50% da sua produção aqui dentro do estado. É aquele mesmo sistema que nós vimos aqui no governo passado do 70-30. Isso, em 2016 teve uma movimentação dessa. O ex-governador, inclusive, chegou a publicar uma portaria regulamentando a regra do 70-30, e a pressão, resultado da pressão da união da categoria dos produtores, conseguiu convencer o ex-governador a retroceder nesse pensamento. Então é a hora de ficar atento, é a hora de mobilização para evitar isso, porque depois que implanta, aí é só judicial. Aí estamos falando
de uma notícia que saiu uma recomendação do Ministério Público goiano para que o governador taxe a exportação, né, da rede primária lá, dos grãos, por exemplo. Dentre aí o grão, o boi também entra nisso aí, né? Na verdade, as commodities, grão e milho, é o principal, grão soja e natura. e milho, né? A recomendação, de olho na soja e milho. Isso, é o mais valorizado aí no mercado volume, internacional. né? Isso, E isso renderia ao governo mais de 1 bi por ano aos seus cofres. E você estava explicando que isso aí pode ser entendido como um empréstimo compulsório. O que seria esse empréstimo compulsório? Em que situação? Muito bom. Porque, olha só, vamos supor que o governador decida implementar esse regime especial de fiscalização. E aí, o produtor, ou ele vai ter que optar por aderir a esse regime e vai falar só, então, eu sou obrigado a vender 30%, 40% da minha produção no mercado interno. Ele vai aceitar, ou ele vai se revoltar e falar, não vou fazer isso não. Aí vem a consequência. Quando ele vender, mesmo que seja para exportação, ele vai ter que pagar o ICMS, ele vai ter que antecipar o dinheiro do ICMS na conta do governo estadual. E aí depois ele vai ter que provar para o governo que a exportação realmente aconteceu. Não é nem um cheque calção, né? Porque o cheque calção eu resgato na saída. Esse aí não é nem o cheque calção, eu vou ter que pagar mesmo. Como eu disse mesmo, é um empréstimo compulsório. Eu sou obrigado a emprestar o dinheiro porque eu não devo aquele dinheiro. O que o governo está fazendo comigo é o quê? Me pegando aquele dinheiro para garantir algo. Aqui vem um detalhe, olha só. O governo, ele presume que o produtor está de má fé, que aquela venda não vai ser para exportação, que aquilo vai ser uma simulação. Olha, veja bem, o desrespeito com a categoria. Porque a regra é de que o governo é que tem que provar se má fé existe em todos os lugares. A gente não pode generalizar. Então, esse mecanismo, ele desrespeita o produtor. Ele presume que toda venda que o produtor está fazendo é simulada, que na verdade não vai ser exportação, que vai ser operação interna e que está querendo sonegar o ICMS. Então, isso aí é um verdadeiro absurdo, né? Esse empréstimo compulsório é uma violação à Constituição Federal gritante, viola o livre mercado, o direito do livre mercado, viola o direito de propriedade do produtor. Tá, e essa questão aí do livre mercado e direito de propriedade, eu não posso vender para quem eu quero? Olha só, olha, isso aí é um absurdo. E aí vem assim, mas no Mato Grosso do Sul está funcionando. Então, ok. Só que esse ponto da violação do direito de propriedade, do livre mercado, para onde eu quero vender, eu tenho esse direito, que eu que estava lá na fazenda, eu que suei, os riscos foram todos meus. Esse tema ainda não chegou no Supremo Tribunal Federal. E está caminhando para lá? Então, aí vem um divisor de águas agora, que eu acho que isso é uma forma até de desanimar aqueles que estão empolgados em instituir esse regime inconstitucional. Que é o quê? Desde o julgamento da invalidade do fundo rural na exportação indireta, que é aquele que o produtor vende para a trade e a trade vai fazer a exportação, sempre o governo federal entendeu que aquilo não era exportação e que tinha que ser tributado. Chegou no Supremo Tribunal Federal, o Supremo falou assim, para mim é tudo igual. Sendo exportação indireta ou direta, não pode ser onerado. Então, como se tratava de fundo rural, esse raciocínio a gente vai trazer aqui para o ICMS. Então, isso vai dar uma maior proteção, né? Vai dar robustez nesse processo. Vai dar robustez. E isso chega no Supremo. E acredito que há tanta contundência nesses argumentos jurídicos que eu não acredito que um ministro consiga se desvencilhar desse entendimento. Está muito claro, é muito robusto os argumentos dessa invalidade desse regime. Então, assim, é uma notícia animadora? Só que o mais adequado é que o produtor se una e que convença o governador, né, de uma forma política, a não instituir esse regime. Bom, a gente já está caminhando aqui para aqueles minutos finais, era isso que eu já ia perguntar para o Leonardo. A orientação desse momento. União, convencimento, diálogo com o governador. E aqui vai um recado assim, que eu acho que é o mais importante.
A tendência do governo é trazer um argumento de que, eu sou obrigado a fazer isso, porque isso é renúncia de receita. Negativo. Como eu disse lá no início da entrevista, isso é uma regra constitucional, não está na mão dele, ele não está abrindo mão de receita. Aquela receita nem direito dele é. Então, esse argumento de que ele pode ser responsabilizado por improbidade, por crime de responsabilidade, pelo Ministério Público, isso juridicamente não se sustenta. Então, esse argumento está fora da mesa. Isso aí é só política. É só política. E, senhores, se que a gente vê aí as discussões nos grupos aí, que me perdoem, mas se o governo ele é tão do lado do agro, eis o momento para ele se apresentar como tal. Exatamente, mostrar que realmente quer o bem, e isso é o bem do Estado de Goiás. Porque quando a gente fala do agro, nós não estamos falando só do produtor rural, tem toda uma cadeia envolvida nisso. Toda uma cadeia. Se a gente for estudar o impacto positivo que essa cadeia provoca no desenvolvimento social e econômico do país, eu não tenho dúvida que quem parar para entender nunca vai praticar uma ação na tentativa de retroceder isso, de prejudicar. Leonardo, eu quero agradecer sua participação conosco. Foi assim um chamamento de última hora e você nos atendeu. Obrigada, viu? Fabíola, obrigado, agradeço. Um abraço a todos que nos assistem.